programa de hoje, uma entrevista especial com o ministro Mauro Campbell Marques. Ele fala sobre a carreira no norte do país, sobre a imparcialidade de um julgador e a importância de se pensar na sustentabilidade, mesmo dentro de um tribunal. O magistrado falou também sobre esses 25 anos de trabalho do Superior Tribunal de Justiça. E retornando à série de entrevistas sobre a Constituição brasileira, o STJ 25 anos vai mostrar a nossa Constituição de um ângulo diferente, a partir do conjunto de leis estabelecido em Portugal. O que um conjunto de leis tem a ver com o outro? Você vai ver agora no programa que traz uma entrevista especial com o jurista Jorge Miranda. O STJ 25 anos está no ar. O professor e doutor em Ciências Político-Jurídicas falou sobre essa experiência na elaboração de constituições. Quem entrevistou o professor Jorge Miranda foi o repórter Daniel Adjuto. Aqui no estúdio, eles conversaram sobre a ditadura em Portugal e no Brasil, sobre os direitos fundamentais e o processo de redemocratização dos dois países. Confira a primeira parte dessa entrevista especial. Olá, nós recebemos hoje aqui em estúdio um dos maiores juristas do mundo e também um dos maiores constitucionalistas. É o português professor Jorge Miranda. Professor, obrigado pela presença. De que forma o senhor é considerado um dos pais da Constituição portuguesa, né? Como que essa reforma ajudou no processo de redemocratização de Portugal? Bom, antes de mais nada, quero dizer que é com muita satisfação que aqui me encontro, com muita alegria que tenho esta oportunidade de falar perante a TV Justiça e agradeço as suas palavras. A Constituição portuguesa não se pode dizer que tenha ajudado a redemocratização do país. Foi ela a constituir a democracia em Portugal, porque Portugal tinha conhecido 48 anos de ditadura. O Brasil tinha conhecido 21, Portugal 48, mais 2 anos de interregno entre a Revolução de 25 de Abril de 1974 e a Constituição. E o período desses 2 anos, de 74 a 76, foi um tempo extremamente turbulento de golpes e contragolpes, de revoluções e contra-revoluções, de diferentes projetos revolucionários, em que Portugal esteve quase à beira da guerra civil, porque houve uma tentativa de tomada de poder pelo Partido Comunista aliado a forças militares. Quase que Portugal se ia tornando uma espécie de castrismo da Europa. De maneira que foi um período extremamente difícil em que foi necessário lutar muito pela democracia. Quando digo democracia, quero dizer a democracia de tipo ocidental, representativa, pluralista, com Estado de Direito, com garantia das liberdades fundamentais. E nós, durante alguns meses, estivemos em risco de perder essa democracia. Houve eleições para a Assembleia Constituinte, tal como estavam previstas logo pela Revolução, mas na própria Assembleia Constituinte houve muitas dificuldades de trabalhar. E houve, inclusive, um caso inédito no mundo, que foi o sequestro da Assembleia Constituinte. Em novembro de 1975, e eu posso dizer porque eu estava lá, os deputados da Assembleia Constituinte não puderam sair. O Palácio da Assembleia Constituinte esteve cercado por uma grande manifestação dita de trabalhadores da construção civil. Durante 24 horas não recebíamos comida, não tínhamos acesso ao exterior e depois, quando saímos humilhados, passando entre filas de manifestantes de punho erguido. Portanto, foi a Constituição, depois de grandes acontecimentos, também político-militares, movimentações de tropas, foi a Constituição que trouxe verdadeiramente a democracia para Portugal. Não foi o 25 de Abril, foi a Constituição. Que transformações importantes essa Constituição trouxe para o país? Antes de mais nada, como eu dizia, a democracia. Nós já tínhamos tido em Portugal, antes de 1926,
um regime liberal, com liberdades públicas, com vários partidos, mas nunca tínhamos conhecido o sufrágio universal. A Constituição trouxe o sufrágio universal e direto. Trouxe a garantia do pluralismo nos meios de comunicação social, a garantia de todos os direitos fundamentais e avançando mesmo em áreas novas, como, por exemplo, a informática, o habeas data, o direito ao meio ambiente, a proteção dos jovens, das crianças, dos idosos, a garantia de um Serviço Nacional de Saúde, a garantia da educação geral para todos. E depois também a descentralização do poder, a autonomia municipal, a autonomia das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Todo um conjunto de transformações da sociedade e não apenas a nível do poder político. Portanto, uma democracia, como se diz no artigo 2º da Constituição, não apenas política, mas também económica, social e cultural, visando, numa fórmula que também consta da Constituição brasileira, uma sociedade mais livre, mais justa e mais fraterna. Agora, o senhor acha que essas constituições, as quais o senhor tem tanta experiência, influenciaram, de certa forma, na elaboração da Constituição brasileira, principalmente a portuguesa, já que nós temos tantos vínculos com Portugal? A Constituição portuguesa acho que influenciou a brasileira em alguns aspectos muito importantes. Em primeiro lugar, a colocação dos direitos fundamentais na parte primeira da Constituição. Porque até 88 os direitos fundamentais constavam de um artigo no fim da Constituição. Agora colocam-se os direitos fundamentais no início, o que é muito importante. Traduz a ideia de que a pessoa humana é que é o centro do poder, o sujeito do poder e não o sujeito ao poder. Em primeiro lugar, a pessoa humana, com os seus direitos. E direitos que não são apenas os direitos da liberdade, mas não são apenas os direitos políticos, mas também os direitos sociais. Isso é extremamente importante. Como disse há pouco, também a ideia da garantia dos cidadãos perante a informática, o habeas data. Depois, o princípio da aplicabilidade imediata das normas sobre direitos fundamentais. A cláusula aberta de direitos fundamentais, quer dizer, os direitos fundamentais não se esgotam no texto constitucional a outros direitos vindos da lei ou de normas de direito internacional. A figura da inconstitucionalidade por omissão, as cláusulas pétreas, a garantia do meio ambiente, embora a Constituição brasileira vá muito mais longe que a portuguesa. Em muitos aspectos, a Constituição brasileira é muito mais exaustiva do que a portuguesa. Mas há aqui uma influência grande da Constituição portuguesa na brasileira. Mas, igualmente, quando a Constituição portuguesa foi revista em 1989, e já havia a Constituição brasileira de 88, alguns aspectos da Constituição brasileira influenciaram a Constituição portuguesa. Por exemplo, a ideia do desenvolvimento sustentável, que aparece, e da solidariedade entre gerações, que aparece na Constituição brasileira e que não aparecia no texto inicial da Constituição portuguesa. O senhor acredita que é necessário haver reformulações na Constituição para poder acompanhar o desenvolvimento da população? Qualquer Constituição, como qualquer obra humana, pode ser aperfeiçoada. Eu próprio, em Portugal, já por 3 vezes propus aperfeiçoamentos da Constituição. Portanto, acho que a Constituição brasileira poderia ser aperfeiçoada. Por exemplo, na enumeração dos direitos fundamentais no artigo 5º, poderia ser mais clara, poderia adotar uma forma parecida àquela que é adotada em Portugal, com artigos autónomos para cada direito. Portanto, haver o artigo 5º A, B, C, D, etc. Talvez houvesse vantagem em os artigos terem epígrafes, como tem a Constituição portuguesa. Isso ajuda o leitor. E o leitor, é preciso nós termos consciência de que o leitor de uma Constituição não é simplesmente o jurista, é o cidadão. É necessário que o cidadão conheça a Constituição. E, naturalmente, que sendo a Constituição longa, se houver epígrafes nos artigos, o leitor, o cidadão comum, indo ao índice, encontrar logo as matérias de que se quer ocupar, isso ajuda muito a leitura. Portanto, eu acho que aqui no Brasil é ainda um esforço grande de difusão da Constituição,
de criação de uma consciência constitucional, tal como também em Portugal. Mas em Portugal, neste momento, já há mais consciência constitucional do que no Brasil. Em Portugal, até porque tem havido nos últimos anos ataques graves à Constituição por um governo tipo neoliberal e no meio de uma crise económica e financeira grave, a Constituição tem sido atacada e justamente tem-se verificado que as pessoas conhecem a Constituição e defendem a Constituição. Isso é muito importante. Daqui a pouco no STJ 25 anos, o jurista Jorge Miranda compara as constituições brasileira e portuguesa. É no próximo bloco. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Educação, capacidade eleitoral ativa, luta pela conscientização. São elementos considerados essenciais pelo jurista Jorge Miranda para que a população entenda efetivamente o que está previsto em qualquer Constituição. Veja a última parte da entrevista. Como é que se deu essa formação da população para o conhecimento da Constituição em Portugal que poderia ser trazida para o Brasil? Bom, em Portugal, em larga medida, está ligada a talvez um sistema educativo que é mais avançado que o brasileiro, em que não há analfabetismo, o ensino é obrigatório, é de 12 anos. Nos últimos 30 anos aumentou 10 vezes o número de estudantes no ensino superior. Portanto, houve um esforço muito grande na educação, tal como na saúde, por obra também da Constituição, para a efetivação da Constituição. E depois também a própria luta contra a Constituição, que algumas forças desencadeiam, provoca a defesa da Constituição e, portanto, maior conscientização do que significam as normas constitucionais. Portanto, aqui no Brasil, antes de mais nada, o problema fundamental é o problema da educação, mas, para além disso, além da educação escolar, eu acho que as televisões, mesmo as televisões privadas, poderiam ter programas simples de difusão constitucional. Poderia haver a entrega de um exemplar da Constituição a cada cidadão. Já tenho feito esta sugestão em Portugal. Cada cidadão, ao atingir a capacidade eleitoral ativa, deveria receber um exemplar da Constituição. Eu até já disse, devia trazer a Constituição no bolso, para sempre tirar a Constituição e dizer: o meu direito está aqui. O senhor não pode fazer isto porque isto é o meu direito. Eu acho que isto seriam coisas que ajudariam a divulgar a Constituição. E divulgar a Constituição é também divulgar os direitos. O mais importante dos direitos das pessoas é as pessoas conhecerem os seus direitos. O senhor esteve em Fortaleza também recentemente, lançando um livro, né? O que esse livro traz de novidade, diante de todas as suas obras, que o senhor já tem várias publicadas? Fortaleza, o livro que foi lançado e que infelizmente aqui não apareceu, é um livro da editora Juruá, feito com um professor guineense, com um estudo sobre as constituições dos 8 estados de língua portuguesa. E tem os textos tem os estudos e tem os textos das constituições em DVD. É um livro interessante que eu espero que a Juruá difunda para ajudar a compreender as várias constituições desses estados, que têm também muitas parecenças.
com a Constituição portuguesa e com a Constituição brasileira. E é uma das formas de conhecer a própria Constituição, como o senhor havia mencionado, né? É isso. Professor, agradeço a entrevista, a honra de entrevistá-lo, de participar aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu? Agradeço. Eu é que agradeço esta oportunidade de me dirigir aos juristas brasileiros, dizendo: defendam a Constituição. O ministro Mauro Campbell Marx também veio ao nosso estúdio. Aqui ele falou sobre os 25 anos do Tribunal da Cidadania, além da experiência no Ministério Público antes da magistratura. O ministro também fala do início da carreira no Amazonas. Confira. Nós recebemos hoje em nosso estúdio o ministro Mauro Campbell Marx, que vai contar um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui ao STJ. Ministro, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado a todos aqui da TV Justiça. Ministro, foram 21 anos dedicados aí ao Ministério Público no Amazonas. Como é que esse período de experiência te ajudou a chegar até aqui o STJ? Extraordinariamente. Eu sempre repito que a forja disso tudo, o início disso tudo, foi, sem dúvida alguma, quando eu começo a minha vida funcional no Ministério Público, lá na comarca de Manicoré, no Médio Rio Madeira. Ali, com certeza, é que a população do município e de toda a floresta ao redor ali, dos municípios todos, porque na época eu respondia pela comarca de Novo Aripuanã também, que as distâncias na minha terra são medidas em dias. Então, de Manaus a Manicoré eram 2 dias e meio de barco. E de Manicoré a Novo Aripuanã eram 20 horas de barco ainda. Então, naquela imensidão toda ali, foi ali que eu me convenci de que o caminho que eu tinha que trilhar na minha vida seria de um servidor público. Eu acho que a síntese da minha personalidade é essa. Eu nasci para isto e assim, modéstia à parte, fiz um trabalho desde lá de Manicoré para, primeiro, afastar um pouco daquela figura do homem da capa preta. Ou seja, aquela figura do promotor, um homem intangível, aquela pessoa que você não pode chegar perto, que tem que ser tratada por excelência, né? Não, eu saí do gabinete e fui para as ruas de Manicoré. Eu espero que eles assistam esse programa, que vão se lembrar bem disso. E fui às escolas, aos centros cívicos, às igrejas de todos os credos, dizer o que é o direito, dizer o que é a cidadania, mostrar o que é uma Constituição, mostrar os direitos deles. E assim, fazendo, eu fazia com que eles soubessem cobrar um pouco mais das autoridades os seus direitos e cobrar, sobretudo, de mim, que os recebia de segunda a segunda. Na minha concepção, o promotor e o juiz, eles não podem ficar atrelados a um expediente. Eles devem, sob maneira, entender que, assim como outras carreiras de Estado, como as Forças Armadas, por exemplo, nós somos 24 horas promotores e juízes. E nessa condição eu não posso negar uma resposta a um cidadão sobre uma dúvida que ele tenha dos seus direitos, sob hipótese alguma. Entendeu? Então, foi imbuído destes valores cristãos e éticos e morais que eu fui para o interior do Amazonas, começando a minha carreira. Depois fui para a capital promovido, 3 anos depois, e fiz toda uma carreira no Ministério Público, a par de uma atividade político-institucional que me conduziu 3 vezes à chefia do Ministério Público do Amazonas. Um quinhão da minha vida que todos que me conhecem sabem que eu sou um juiz hoje realizado no STJ, mas eu sempre brinco que eu sou terceirizado do Ministério Público. Eu sou magistrado terceirizado do Ministério Público, com a convicção de que hoje tenho o dever da imparcialidade. No MP eu era parcial, portanto, mas aqui sou imparcial. Mas jamais abdicarei de todos aqueles valores que se confundem com os valores de magistrado, que eu exerço a magistratura aqui no STJ. Daqui a pouco mais uma parte da entrevista com o ministro Mauro Campbell Marx. É no próximo bloco.
Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. O STJ 25 anos volta com mais uma parte da entrevista com o ministro Mauro Campbell Marx. Ele falou sobre o trabalho em torno da sustentabilidade e a digitalização de processos, além da reeducação do sistema judiciário para agilizar o trabalho nos tribunais. O senhor falou de trabalho até as 23 horas, realmente, justamente pela quantidade de processos que chegam até o senhor, que esse trabalho é muitas vezes estendido? Veja bem, eu falava ainda há pouco que o promotor e o juiz, ele não pode se vincular a um expediente. Então, eu falei aqui 23 horas, mas mesmo após isso, aonde eu estiver, em qualquer parte do mundo, como a população sabe, os meios de informática me permitem fazer o que eu faço. Isso é uma rotina nossa, em que eu fiz aniversário ainda há pouco tempo e minha esposa e meus filhos, minha filha sobretudo, fizeram um bolo e colocaram uma imagem minha em cima lá e do lado estava um iPad, eu segurando um iPad aqui do lado e aqui uns livros, era assim. Por quê? Porque eles estão acostumados a ver o Mauro o tempo todo, lendo o processo, julgando o processo o tempo todo. Sábado, domingo, feriado, dias santificados, não importa. Ou seja, essa é uma rotina que quando eu postulei vir ao STJ desde a primeira vez, eu procurei saber como era que o STJ funcionava. Entendeu? Então, aqui realmente é um tribunal de excelência e o Poder Judiciário brasileiro, com todo o respeito à Suprema Corte, deve muito ao STJ, porque eu sempre repito pelas cortes estaduais e federais por onde eu ando fazendo conferências ou palestras, enfim, que se a magistratura brasileira e o Poder Judiciário brasileiro tivesse por norte administrativo o STJ, seria um caminho mais lógico para se atingir o objetivo. Ou seja, aqui nós temos uma função. Nós estamos aqui num estúdio da TV Justiça, dentro do STJ, prestando um serviço à população, mas o serviço do STJ é julgar processos. Então, os números é que são inimagináveis, ou seja, são números desafiadores e, sem dúvida alguma, a população não está obrigada, compelida a acreditar nisso. Ou seja, não é crível que o ministro Mauro Campbell Marx, desde o dia 16 de junho de 2008 até aqui, ele decidiu mais de 74 mil recursos. Ou seja, o sistema está errado, ou melhor dizendo, vou corrigir, o sistema está certo. Ele não está sendo aplicado corretamente. Nós invertemos o sistema para fazer com que a base da pirâmide seja igual ao topo da pirâmide. Ou, quando muito, como é o caso hoje, é invertida, é a pirâmide invertida. Ou seja, isso é que é inconcebível. O senhor chegou também a fazer mutirão nos sábados para julgar os processos, mas como reduzir essa quantidade de processos que chega até a corte? Cumprindo o meu dever como julgador de uma corte superior. Ou seja, não é usar de jurisprudência defensiva. Não, é pedagogicamente reeducar o sistema judiciário, proferindo decisões seguras de que eu vou reordenar esse sistema. Por exemplo, aplicando as sanções processuais
necessárias sempre que eu me deparar com a utilização indevida da minha caneta, da minha jurisdição. Então, os seus advogados, as partes sabem muito bem o quão ansioso eu sou disso. Ou seja, eu não permito que o STJ, que o meu gabinete seja utilizado com a perda de tempo, de valores, de papel, enfim, de servidores, de energia elétrica, de tudo, para um trabalho que deveria ter sido esgotado na instância ordinária. Quando isso acontece, é feito o ajuste no meu voto, na minha decisão monocrática, para que outros recursos não cheguem nesse mesmo padrão. Ou seja, assim é que a advocacia pública brasileira, por exemplo, ao longo desses 5 anos últimos, e eu estou aqui e experimentei isso, digo isso aos advogados públicos, que houve uma mudança radical de postura dos advogados públicos, para entender que a lei já lhes concede privilégios inerentes à defesa do interesse público, que é de todos nós. Mas a lei não lhes dá honras outras processuais que lhes permitam fazer um mau uso do sistema, porque o maior cliente do judiciário permanece sendo o poder público. Nesses 25 anos de STJ, o que o senhor destacaria nessa trajetória? O senhor acha que o cidadão ficou mais a par dos seus próprios direitos e também das leis? Com certeza. As estatísticas, por si só, elas não podem escravizar os ministros do STJ. Elas devem ser muito bem interpretadas em favor de uma política pública. Essa é a minha visão. Então, o Brasil teve uma pujança econômica extraordinária. A par disso, houve um acréscimo de litigiosidade extraordinário. Mas isso tem várias variáveis, digamos assim, que convergem para esse sistema anacrônico que ficou concebido na prática. A começar por entender que as instâncias ordinárias, repito, são vias de passagem, quando não são. Era lá que tudo tinha que ser decidido e deve ser decidido. Então, se nós conseguirmos, e o STJ nesses 25 anos tem sido protagonista de primeira hora, ou seja, em corrigir e ajustar o sistema, os próximos 25 anos, com certeza, eu nunca navego na possibilidade injusta de querer que o STJ receba menos recursos. Eu acho até que ele poderia receber mais recursos. Mas recursos que deveriam chegar aqui, não os que estão chegando. A qualidade dos recursos que estão chegando aqui não poderiam estar aqui. Daí o trabalho de cada um dos senhores ministros, em cada um dos seus gabinetes, em reeducar o sistema. E esse trabalho, todos os senhores e senhoras ministros que por aqui passaram ao longo desses 25 anos, cada um colocou seu tijolo na construção desse tribunal, que sem dúvida, eu repito, não só dá satisfação a nós, julgadores, mas eu tenho convicção absoluta, e eu venho de um estado do norte do país, em que de uma densidade demográfica muito pequena, mas a par disso, hoje, sem dúvida alguma, o acréscimo que houve de recursos especiais de outros que foram aforados do Amazonas para o STJ, bem evidenciam essa verdade dos fatos, ou seja, de que a população confia nesta corte. Ministro, muito obrigado pela entrevista. Certeza de que seus esclarecimentos foram bastante úteis para quem está nos assistindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. O STJ 25 anos fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Até lá!